Olá, sejam bem-vindos à formação de professores à distância da Secretaria Municipal de Francisco Beltrão. Eu sou a professora Marinês Prisca Capra e hoje estamos dando sequência ao módulo 3. A nossa quinta videoaula do ensino fundamental do 3º ao 5º ano. E hoje, então, o nosso tema é sequência didática para o 3º ano. E a nossa sequência didática será em cima de um gênero textual, um conto narrativo. O nosso objetivo é trabalhar a interdisciplinariedade de maneira lúdica, apresentando os conteúdos de uma forma prática e divertida, através do conto narrativo. Então, nós vamos ouvir uma história bem legal. Essa história fui eu que criei, que inventei ela ali no papel, que montei, né? A Lagarta Comilona, é uma história de Eric Carle, que é o autor. Mas eu trabalhei com as professoras de literatura. E vamos aproveitar ela para fazer a nossa sequência didática do 3º ano. À luz da lua, um pequeno ovo estava depositado sobre uma folha. No domingo de manhã, o sol quentinho despertou e pup, pup, lá saiu do ovo uma pequena e esfomeada lagartinha. Na segunda-feira, ela comeu uma maçã, mas ainda tinha fome. Na terça-feira, comeu 2 peras, mas ainda tinha fome. Então, na quarta-feira, ela comeu mais 3 ameixas e ainda continuou com fome. Na quinta-feira, comeu 4 morangos, mas ainda sentia muita fome. Então, na sexta-feira, ela comeu 5 laranjas, mas ainda sentia fome. No sábado, ela comeu bolo de chocolate, comeu sorvete, uma fatia de melancia, chupou pirulito, algumas balas e outras guloseimas mais. Ela comeu tanto, mas encheu a barriga. Naquela noite, sentiu uma dor de barriga. Tinha comido muito, agora estava cheia. O dia seguinte era domingo novamente. Ela comeu uma folha verde e depois disso sentiu-se verde. Parecia estar melhor. Construiu então uma casinha chamada casulo e ficou lá dentro durante mais de 2 semanas. Agora não tinha mais fome. Também já não era mais uma lagartinha. Era uma lagarta grande e gorda. Depois, o tempo passou e ela mordeu o casulo até fazer um buraco. Saiu e eis que se transformou em uma linda borboleta. Fim, firirim, fim, fim, e a história chegou ao fim. Então, depois de ter ouvido a história, o conto da Lagarta Comilona, eu vou fazer um levantamento de conhecimentos prévios que os alunos têm sobre. Então, eu vou questionar o que elas sabem sobre a história, sobre lagarta, sobre borboleta, alimentação, frutas e verduras. A lagarta come isso? Elas conhecem lagartas?
Como é que nascem as lagartas? Já ouviram falar em metamorfose? Quanto tempo demora essa metamorfose para acontecer? O que comem as lagartas e como elas fazem para comer? Ou as borboletas? Elas já viram lagartas na casa delas ou nas proximidades? Tem lagarta? Que cores elas têm? Qual que é o tamanho? São todas do mesmo tamanho? Onde que elas vivem? A fase da vida delas, elas como que é? Elas duram para sempre ou não? Então, eu vou ver o que os meus alunos já sabem para mim poder fazer a sequência didática. O que eles têm de dúvidas, né? Vamos supor que eu estou lá na minha sala de aula e eu vou perguntar aos alunos quais são as dúvidas que eles têm em relação às borboletas ou às lagartas, né? Como que são suas antenas, como que é o corpo, as asas, como a borboleta faz esse casulo lá para ela se transformar, para que serve o casulo. Todas as borboletas, as lagartas viram borboletas? Por que elas gostam das flores? O que é uma mariposa? Qual que é a diferença entre borboleta e mariposa? Então, a partir das dúvidas dos meus alunos é que eu vou ampliar o conhecimento deles. Porque o que eles já sabem. Eu preciso ampliar, procurar, pesquisar e estudar quais que são as dúvidas deles. Então, para os alunos ampliar um pouco mais esse conhecimento, eu vou disponibilizar para eles outros livros, outras histórias, revistas, para que eles ampliem esse conhecimento. Então, eu posso disponibilizar, nas escolas eu conheço bem esse livro da Ruth Rocha, A Primavera da Lagarta, que tem música, tem a história, é muito interessante. E outros livros que se tem na biblioteca sobre alimentos, sobre lagartas, borboletas. Existem revistas também que contam, tem bastante curiosidades, falam sobre alimentação, a nossa alimentação, a dos animais, a das borboletas, alimentação saudável, para eles conhecer, sobre cardápio e várias histórias que temos nas escolas. Conhecer as espécies das borboletas, das lagartas, né? Então, é através de outras histórias, de revistas, de livros, que as crianças vão conhecer, vão ampliar o seu conhecimento. Existe uma outra lagarta que é mais conhecida por bicho da seda, que também é uma lagarta. Para que serve? Né? E entre todas essas histórias, então o aluno vai entrar em contato com essas histórias para conhecer mais. Existem outras versões também da lagarta comilona. E assim nós temos várias etapas, várias atividades, vários livros que as crianças podem estar entrando em contato e eu tenho que disponibilizar para elas, né? Para ela ter oportunidade de conhecer mais estas obras e ampliar o seu conhecimento. Então, eu, enquanto professora, vou fazer um mapa conceitual para ver o que eu posso fazer, como que eu posso fazer a interdisciplinariedade com a história da lagarta comilona. O que que componente eu posso usar? Será que eu posso usar todos os componentes?
para fazer o meu mapa conceitual, então eu comecei com geografia. Lá em geografia, eu posso trabalhar os alimentos extraídos da natureza de diferentes lugares e a importância para as indústrias desses alimentos, tanto os alimentos lá que contou na história que a lagarta comia, que a gente come, né? Quem come, para que serve, da onde que vem esses alimentos. Então, eu trabalho lá em geografia. Em língua portuguesa, eu posso aproveitar a história da lagarta para trabalhar as unidades fonológicas. Eu posso também procurar textos informativos, curiosidades, outros gêneros para trabalhar, né, para que a criança tenha um repertório maior lá com poema, com lenda, com receita, né? Ela vai fazer a leitura e a compreensão desses textos, a escuta e a atenção, vai trabalhar rimas, versos, estrofes, o refrão, né? Então, em língua portuguesa, eu posso trabalhar isso. Também, eu posso trabalhar em arte. Em arte, eu posso criar com objetos recicláveis ou não, desenhos, imagens de borboletas, da lagarta, de alimentos, né? E criando esses objetos, essas imagens, eu já posso trabalhar cores quentes e cores frias, né? Também eu posso fazer a releitura do dia e da noite lá, que dia, se era dia ou era noite lá, quando a lagarta ficou com dor de barriga. Então, ali eu posso trabalhar também a releitura de obras de arte. Posso trabalhar também movimentos dançados nas músicas, né? Que eu posso trabalhar. Eu posso fazer o teatro de sombras, tanto de borboleta quanto dos alimentos. E também lá em matemática eu posso fazer esta ligação, posso trabalhar de forma interdisciplinar. Como? A ordem crescente e decrescente lá dos números, a sequência que trabalhava lá nos dias da semana, num dia, no outro dia, né? Então, eu tenho que ampliar essa sequência dos números, não até 7 só, mas continuar. Eu posso aproveitar, então, esses números e ir ampliando mais. O calendário, né? Eu tenho que fazer uma retomada do que a criança já sabe, lá dos dias da semana, quantos dias tem, 2 semanas, quanto que nem trabalhava lá, falava na história, os meses do ano, e a criança precisa saber também, então, que faz parte lá do conteúdo do terceiro ano, bimestre, trimestre, semestre. Então, essa contagem do tempo eu vou aproveitar para trabalhar com a história. E ciências, também eu posso trabalhar a alimentação, a nossa alimentação, as frutas, as verduras, o cardápio, quando que eu posso comer, o que são essas guloseimas que a lagarta comeu lá e ficou com dor de barriga? Por que será? As fases da vida da lagarta, né? A classificação, as características, as espécies, né? A reprodução, como que ela se reproduz, como que ela se desloca de um lugar para outro. Existem também as lagartas inimigas, né? Aquelas que comem lá as verduras, a soja, né? Que tem veneno. Onde vivem essas lagartas? E também eu posso aproveitar para trabalhar lá na educação física. Os jogos, né, de equilíbrio, por exemplo, a amarelinha, é um jogo que eu posso trabalhar, que é uma prática corporal, que eu vou trabalhar
equilíbrio, né? A prática lá, o movimento corporal, os ritmos dentro das músicas, né? Os circuitos lá usando obstáculos de banco, de escadas, do que tem na escola. E na história também eu posso trabalhar a vida rural e a urbana, as comidas típicas de cada região, o desmatamento, por que as borboletas estão em extinção? Por que na cidade tem menos borboleta que no interior? E aqui eu tenho meu mapa conceitual, o todo que eu posso trabalhar, então, em todos os componentes curriculares. E ainda eu não coloquei aqui inglês, que eu também posso aproveitar para trabalhar lá os números, as cores em inglês, a própria borboleta, né? Eu posso ampliar esse conhecimento e trabalhar lá na língua inglesa. Também em religião, eu posso fazer uma ligação lá com religião. Então, a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar com a história da lagarta comilona. Para vocês verem como é possível trabalhar. Mas eu preciso estipular um tempo para mim fazer essas atividades, né? Então, e organizar também a turma, como que eu quero trabalhar, se vai ser em círculo, em semicírculo, conforme a minha aula que eu vou trabalhar, eu preciso organizar a turma, como vai ficar, para que fique melhor. E que materiais eu vou utilizar para trabalhar. Então, lá no meu planejamento, no meu plano de aula, eu tenho que contemplar que áreas que eu vou contemplar, né, que a gente já falou, vai ser todas as áreas do conhecimento, quais os campos de atuação lá na língua portuguesa eu tenho que utilizar, eu vou ver aonde eu vou trabalhar, o que eu vou usar, e as unidades temáticas das outras disciplinas, de matemática, de ciência, geografia, história, da arte, né? Em todas as áreas, os componentes, o que eu vou trabalhar, o que eu posso usar, o que eu vou ensinar para o meu aluno. Eu tenho que analisar lá nos documentos, no currículo, e ver tudo isso, como eu posso utilizar. Lá na língua portuguesa tem a prática de linguagem. O que eu vou trabalhar também. E lá nas outras áreas, os objetos do conhecimento. O que eu vou estudar lá em matemática, em ciências, em geografia, em arte, na educação física e na história. Então, em cada um dos componentes, eu tenho o objeto de conhecimento, o que a criança vai aprender com aquilo. E nós temos, então, aqui esses são os objetivos lá do CREP, no qual a gente está seguindo, né? Na língua portuguesa temos vários objetivos, né? Por exemplo, nesse objetivo aqui, 2, ele vai ler e escrever palavras corretamente. No outro, ele vai compreender os tipos de texto, por exemplo, lá numa receita. Ele vai ler e compreender. Temos também um outro objetivo, que o aluno vai escutar com atenção a opinião dos colegas para ampliar o seu conhecimento. Também, através dos textos literários, outros textos, ele vai reconhecer que esses textos fazem parte do imaginário e eles têm uma dimensão lúdica de encantamento. Ele vai permitir o contato com outras culturas, com diferentes culturas.
porque nós temos a poesia propriamente dita, e tem outros tipos de poesia conforme a cultura, né, que podem ser explorados. Também através dos poemas, as crianças vão observar e aprender sobre rimas, versos, estrofes e as características desse tipo de gênero. Já em matemática, também eu vou trabalhar lá, aproveitar que lá na minha história falava do tempo, dos dias da semana, e eu vou então trabalhar um objetivo que é compreender como que esse tempo é organizado lá na matemática, e então voltando lá ao que o aluno sabe e ampliando cada vez mais para ele saber mais. Também um outro objetivo da matemática, lá o 10, é trabalhar sequências ordenadas dos numerais. E ainda eu posso trabalhar, fazer uma pesquisa lá, organizar um gráfico, uma tabela, vamos supor, dos alimentos que as crianças mais comem lá, fazendo uma pesquisa com eles. E aí eu organizo gráficos. Em ciências, nós temos também aqui 2 objetivos que eu posso trabalhar: o modo de vida dos animais lá, como que eles comem, se reproduzem, se deslocam de um lugar para outro. Também descrever as alterações que ocorrem lá com a vida desses animais, desde o nascimento até a vida adulta, né? E os diferentes meios lá, aonde que eles estão, se é terrestre, se é aquático, inclusive a nossa, do homem, né? Já na geografia, a gente pode trabalhar um objetivo que é identificar os alimentos que são cultivados e extraídos lá da natureza. E qual que é a importância para as indústrias? Os alimentos que saem lá da natureza, dos diferentes lugares, que nem todos os lugares produzem todos os tipos de alimentos, né? Então eu vou identificar esses alimentos e da onde que eles vêm. Na educação física, eu vou procurar jogos, então, de práticas corporais, de aventuras urbanas e da natureza. Por exemplo, eu vou fazer um circuito, claro que eu não vou subir lá nas árvores, né? Mas eu posso usar escadas, bancos para fazer um jogo lá onde as crianças vão utilizar as práticas corporais e respeitar a pluralidade de ideias e a diversidade humana. Cada um, de uma forma lúdica, faz de um jeito. Também lá na educação física, eu vou procurar atividades que sejam amarradas lá com a história, né? Por exemplo, o movimento rítmico da expressão corporal. Eu vou fazer uma dança lá, a dança das borboletas, ou uma outra dança com tecidos, né? Através das danças, eu posso trabalhar lá na educação física, né? E valorizar essa diversidade das manifestações culturais das danças presentes. Também na arte, nós temos vários objetivos que podem ser trabalhados com o meu aluno lá. Ou através do desenho, das pinturas, das colagens, de dobradura, eu vou trabalhar com fazer uso sustentável de alguns materiais, e depois eu vou mostrar para vocês que isso é possível, trabalhar as diferentes formas de expressão, como que eu posso me expressar,
através desses desenhos, dessas obras de arte. Um outro objetivo da arte é compreender o conceito de cores quentes e frias. Quando eu trabalho lá o desenho, a pintura, eu já trabalho as cores quentes e as cores frias. Também o meu aluno pode criar movimentos dançados. Lá dentro da dança, né, na arte, ele vai improvisar e criar um movimento lá dentro das danças, que faz parte da arte. O cantar músicas e brincadeiras, né? Percebendo a diversidade que existe no repertório musical brasileiro. Existem várias músicas que trabalham a história de borboletas, da metamorfose, de lagartas mesmo, ou entre outras músicas. Também o meu aluno pode fazer a imitação do faz de conta, exercitar isso através de músicas, fazer o teatro de faz de conta, tanto com as frutas como com as borboletas, ou lagartas, ou outras imagens que seja do interesse deles também. Já na história, eu tenho um objetivo que é trabalhar ali a vida rural e urbana, porque tem tanta borboleta, tem mais borboletas no interior do que na cidade. Será por quê? É porque na cidade existe o crescimento econômico, né? Existem os desafios sociais e culturais lá do ambiente onde a gente vive, que vai se modificando, vão desmatando, porque a população vai crescendo, as indústrias vão se instalando, as empresas na cidade. Então, eu posso trabalhar os grupos populacionais que vivem na vida rural e na vida urbana. E por que existem muitas espécies de borboletas que estão desaparecendo? Então, tudo isso dá para ser trabalhado. E eu trouxe, então, algumas sugestões de atividades que podem ser trabalhadas lá na minha sequência didática. Uma das sugestões é a poesia de Vinícius de Moraes, As Borboletas. Eu posso trabalhar rimas, eu posso trabalhar a escrita mesmo lá em língua portuguesa. E também, aqui eu trouxe uma lenda, a lenda das borboletas, que também dá para ser contada. Ela entra até lá em religião, a lenda das borboletas, além de ser um gênero musical, um gênero textual. Também as curiosidades, o que o aluno ainda não sabe e que ele precisa saber, eu posso trabalhar. Então, nós temos várias curiosidades sobre borboletas. Uma das curiosidades que eu trouxe é que para sair do ovo, a lagarta faz um buraco com a boca. Lá na minha história dizia que ela fez um buraco para sair do casulo. Também as borboletas, elas têm cerca de 12.000 olhos. Elas olham para todas as direções. Uma outra curiosidade sobre as borboletas é onde elas vivem. Elas vivem lá na floresta, nos jardins, nos sítios com flores, porque elas comem o néctar das flores. Para voar, as borboletas dependem da energia do sol, que é captada pelas suas asas, por isso que elas voam durante o dia. Quem voa à noite são as mariposas.
E existem também outras lagartas que a gente conhece por taturanas, que elas têm veneno. A gente tem que ter cuidado com essas lagartas. Essas lagartas, elas também vão virar borboletas, que elas só vão ser venenosas quando elas estão no estágio larval. Então, a palavra taturana, que é uma das lagartas mais conhecidas por nós na nossa região, ela vem da língua tupi e ela significa semelhante ao fogo, por isso que queima, é venenosa. Também a gente nunca deve pegar uma borboleta com a mão, porque elas perdem as escamas que elas possuem nas asas, que é aquele pozinho que sai, e elas não vão mais conseguir voar. Então, para elas poder concluir o seu ciclo vital, a gente nunca deve pegar a borboleta, porque ela vai perder aquela escama e ela não vai mais conseguir voar. Também uma outra curiosidade que as crianças querem saber ou precisam saber, ou era a curiosidade delas, como que a borboleta faz o casulo, né? Para que serve esse casulo? O que elas comem? Elas comem os néctar das flores e dos frutos, não é que elas comem a fruta toda ou as flores. Quando o fruto está apodrecido, lá, elas chupam, né? Elas têm um pêndulo comprido, não é uma boquinha, que elas sugam lá o néctar, o suco desses frutos para elas se alimentar. E existe também a borboleta colheitadeira, que ela é carnívora. Ela come pulgões, também da mesma forma. E eu trouxe também uma dica de uma música, Bicho da Seda, que é um vídeo bem legal que fala da borboleta, que é aquela que também faz o seu casulo, mas que ela serve para fazer tecido, que é o bicho da seda, né? Que é muito importante lá para as indústrias a indústria têxtil. E na arte, eu posso fazer arte com folhas. Eu posso fazer lá com a minha lagarta com folhas, com objetos recicláveis, com prendedores, com botões e com tinta mesmo. E aí eu exploro as cores quentes e as cores frias que eu falei lá no meu mapa conceitual. Também existem a lagarta, a borboleta e a lagarta da palavra cantada, que ela trabalha a metamorfose de uma forma lúdica, assim as crianças vão ter mais interesse. Também eu posso trazer o tempo medido de uma forma diferente lá. Eu vou trabalhar com o calendário, todo dia lá na minha sala de aula, mas cada vez eu vou ampliando mais. As comidas típicas de cada região, como é que eu vou fazer para trabalhar isso? Eu posso trazer imagens, fotografias, né, que registra a história das várias regiões, né, do Brasil, e em cada região tem uma comida típica. O que é comida típica? Então, o meu aluno vai observar e ver, e depois eu posso, então, questionar eles. Na nossa região, que tipo de alimento que a gente come? Isto se chama comida típica, que é o nome que a gente usa, que ela tem uma origem, se é daqui mesmo, se veio de algum lugar, foi trazida por outras regiões, né? Por exemplo, aqui na nossa região,
a gente toma bastante chimarrão. É típico daqui, né? Então, isso é uma bebida típica daqui. O churrasco, daqui da região sul, né? O que é a região sul? Já posso trabalhar também. Eu posso fazer o teatro de sombras, lá com palito, né? Ou da borboleta, ou de alimentos que a gente come, usando luzes, né? Para fazer o teatro de sombra. As crianças adoram esse tipo de teatro, né? Teatro de sombras. Também trouxe a sugestão de 2 vídeos muito legal, bem interessante, bem divertido, bem lúdico, para trabalhar a metamorfose, que as crianças têm curiosidade, mas às vezes nunca viram, né? Então, através dos vídeos, é bem explicado esses 2 vídeos, assim, de uma forma bem legal. E também, quando eu trabalho lá alimentos, né? Eu trouxe aqui também o link de um vídeo lá do YouTube que vai trabalhar de onde vêm os alimentos que a gente consome lá na nossa casa. Muitas vezes a criança acha que o ovo ou o leite vem lá do mercado, vem da caixinha. Então, o vídeo vai mostrar bem da onde que vem, para chegar ele na nossa casa, esse alimento ele sai de algum lugar. Da onde que sai esse alimento para chegar até lá no mercado, na feira, lá para a gente poder comprar lá na nossa casa? Eles têm uma origem, né? Que é a matéria-prima, né? Que ele passa por várias transformações até chegar lá para a gente poder consumir, né? Da onde que vem o suco que está lá na caixinha, né? É da fruta. E ele passa por lá pelas indústrias, né? Ele vai se modificando até chegar lá. Que muitas vezes a criança não sabe. Que pergunta onde que tem o leite, eles dizem é da caixinha. Também eu posso fazer a releitura de obras de arte, né? Do dia e da noite, de frutas que tem também, ou fazer a dança com fitas, né? Com tecidos, fitas coloridas, as crianças também adoram, vão fazer o movimento lá das borboletas, como que é, e vão usar o seu próprio corpo, o movimento do corpo, que você já vai trabalhar lá na arte e educação física também. Então, vejam a importância da interdisciplinariedade, de fazer um objetivo, ele casar-se com outro, e eu posso fazer com essa história, trabalhar em todos os componentes curriculares. A importância de você ir lá no teu currículo e procurar lá o objetivo de cada disciplina, né? E fazer essa correspondência, essa interdisciplinariedade. É possível, sim. E depois de tudo isso, então eu tenho que fazer uma avaliação. Como que vai ocorrer essa avaliação? Em todos os momentos, lá a partir do momento que eu observo como é que o meu aluno participa das atividades, do interesse deles, o que eles sabiam e o que eles vão estar sabendo a partir de todo esse trabalho que eu vou fazer, que eles vão incorporar valores, né? Vão estar entusiasmados em querer saber mais, em pesquisar. Então, essa é a avaliação que eu tenho que fazer. Se ele realmente aprendeu, ou eu tenho que retomar, né? Eu acredito que com vídeo, com músicas, trabalhando em todas as áreas do conhecimento, com praticamente o mesmo assunto, meu aluno vai aprender e vai cada vez querer aprender mais. Então,
eu quero fazer aqui um lembrete que para a próxima aula a sequência didática será para o 4º ano. Vocês precisam ler a atividade complementar, fazer a atividade de avaliação e espero então ter contribuído com a sequência didática para o 3º ano. E um abraço bem forte e até a próxima!